Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Manissoba de Oliveira do Instituto Federal de São Paulo, campus Cubatão. Agora nós vamos ver uma aula de Física Experimental 2 do curso de Engenharia de Controle e Automação. Nessa aula falaremos sobre o potencial elétrico, diferença de potencial e superfícies equipotenciais. Esse estudo será feito sobre uma abordagem através do uso de simulação numérica utilizando os métodos da iteração e das diferenças finitas. Então, vamos lá. O nosso cenário de teste, o nosso contexto, cujo qual iremos desdobrar aí o estudo desse nosso assunto de hoje, será a análise dos campos elétricos sob uma linha de transmissão. Então aqui nós temos uma fotografia de uma linha de transmissão. Nós sabemos que o potencial do terra é zero e que o potencial nos condutores é da ordem de dezenas, muitas vezes de centenas de quilovolts. Então a gente também sabe que a exposição humana a campos eletromagnéticos é um assunto extremamente controverso, com novos estudos científicos produzidos a cada ano, visões conflitantes, debates acalorados, defesas apaixonadas por pontos de vista e muita discussão. Então, o número crescente e a multiplicidade de casos de cânceres e doenças degenerativas que afetam a saúde das populações tem provocado uma corrida dos países, centros de pesquisas, agências e organizações na busca das possíveis origens e soluções desses graves problemas que provocam prejuízos à sociedade e infligem ingente sofrimento a milhares de pessoas em todo o mundo. Com base na ABNT, vamos estudar os limites para a exposição de campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos variáveis no tempo, de 100 kHz essa análise até 300 GHz, mas como estamos falando de linha de transmissão, vamos nos focar aí em baixa frequência, algo em torno de 60 Hz. Então, a gente sabe que quando o eixo do corpo humano é paralelo ao do campo elétrico, essa é a condição onde estamos mais expostos a esse tipo de radiação sob linhas de transmissão. Então, vamos utilizar esses níveis de referência aqui na tabela 5, Mais especificamente, deixa eu pegar aqui o ponteirinho, marca texto, mais especificamente aqui, aqui nós temos de 8 a 25 Hz, então a gente vai trabalhar aqui de 25 Hz até 800 Hz. Então, nessa região aqui, a gente vai estar trabalhando especificamente com 60 Hz ou 0,06 kHz. E a gente pega 250 e divide por 0,06, vai dar algo em torno de 4.160, se não me engano, volts por metro. Então, essa é a intensidade de campo elétrico, digamos assim, a região limítrofe, a intensidade limítrofe de exposição ao público. Então, com base nesse parâmetro, vamos imaginar aí uma situação hipotética, onde nós temos aqui uma estrutura de uma torre. Estamos vendo essa linha de transmissão através de um corte da seção transversal, então vemos aqui a linha. Aqui nós temos os 3 condutores, cuja diferença de potencial elétrico em relação à Terra vai ser de 230 mil volts, enquanto que a massa e a própria estrutura da antena, por estar aterrado, está em 0 volt. Aqui o ponto mais alto do condutor está em torno de 12 a 13 metros de altura, e o condutor, por sofrer ali uma catenária, o seu ponto mais baixo aqui estaria em torno de 7 metros de altura. Então a ideia é, através de um ambiente de simulação numérica, poder entender como se dará a distribuição de campos elétricos nessa superfície de análise aqui, para a gente poder entender como os campos elétricos vão se comportar em relação a esse
esse cenário. Mais especificamente, a gente vai tratar aqui a análise das distribuições de potenciais elétricos ao longo desse plano aqui, né? Então vem aí a pergunta: qual seria a distância segura para uma pessoa, né? Então, será que existe uma distância segura dentro desses níveis aí estabelecidos pela BNT, pela Organização Mundial de Saúde? Então essa aí é a pergunta. Para que a gente possa fazer uma análise com grande acurácia, a gente vai utilizar simulação numérica, né? Com isso, vamos precisar utilizar dois métodos. Um deles é o método de diferenças finitas, amplamente utilizado desde a década de 50 para análises na área de engenharia, né? Então, o método de diferenças finita é uma técnica para diferenciação de uma função com um dado conjunto finito de valores da variável dependente em determinados pontos conhecidos da variável independente. Então, vamos supor que nós temos aqui uma superfície. Essa superfície ela tem todos os seus potenciais no mesmo nível, na condição inicial, com exceção desse ponto aqui representado na cor vermelha. Nesse ponto aqui, podemos dizer que nós temos uma fonte de potencial, um potencial mais elevado. E o sorvedouro desse potencial, nesse caso aqui, pode ser a própria região de contorno aqui da nossa superfície, né? Todo esse perímetro aqui nós dizemos que podemos dizer, né, que é o sorvedouro, né, deste potencial. Então, no instante inicial, nós temos essa condição, né, e esse modelo matemático para calcular esse declive de potencial, né, do potencial maior aqui em vermelho para o menor potencial, que são as regiões de contorno dessa área. Ela é feita por um cálculo discreto, né, de dy, dx, a razão, né, de dy por dx em um determinado ponto de x0. Então, lembrando que a razão de dy por dx é algo próximo a um ΔY por ΔX. Né? Vamos também utilizar para fazer o excursionamento ao longo de todos os pontos aí, né, desse nosso grande vetor de análise, essa nossa grande superfície, o método da iteração, né? Então nós vamos varrer toda essa superfície em diversas épocas diferentes para poder analisar, né, em cada iteração o que ocorre com essa distribuição de potencial elétrico. Então o método da iteração consiste em dividir uma dada região bidimensional com interações de potenciais de campo em uma grade formada por quadrados de lados conforme a figura. Então nós temos aqui uma superfície, nós vamos dividir ela, né, em uma grade de altura e largura igual, e para cada ponto, né, nesse caso aqui vamos supor que eu esteja analisando esse ponto V0, nós vamos levar em consideração o potencial dos 4 pontos vizinhos, ó, V1, V2, V3 e V4. Então, assumindo que este problema proposto não varie em função de Z, ou seja, estamos fazendo uma análise superficial, podemos definir então que o potencial de cada ponto adjacente ao ponto analisado vai ser V1, V2, V3 e V4. Se a região está despotencializada e contida em um meio homogêneo, obtemos o Laplaciano da equação em 2 dimensões. E nesse caso aqui vai ser o Laplaciano do potencial V, tá? Ele vai estar em função desta análise do que ocorre em x, ou seja, a influência que V1 e V2 estarão imputando em V0, e em y, né? Ou seja, a influência de V2 e V4 em V0, que equivale a aproximadamente, né, você fazer uma... É quase como se você estivesse fazendo aqui uma média, né, aritmética desses 4 valores aqui. O que também corresponde a uma convolução, né, desse potencial de análise com a seguinte máscara, né, como se eu aplicasse essa máscara aqui. Ou seja, eu multiplico esse ponto por 0 mais
eu multiplico, né, esse ponto V2 por 1, mais eu multiplico esse outro ponto aqui por 0, mais eu multiplico esse ponto V3 por 1, né, mais, aliás, menos, né, menos, eu multiplico o V de análise por menos 4, que é o V0, mais, né, eu multiplico V1 por 1, aqui, V1 por 1, mais eu multiplico esse ponto aqui por 0, depois eu multiplico V4 por 1, somo, e depois por fim eu vou ter aqui esse ponto aqui multiplicado por 0. Então quando eu faço toda essa soma, eu vou ter o quê? Eu vou ter basicamente o laplaciano dessa função de distribuição de potencial aí. Eu também posso fazer essa análise aproximando-se os valores das derivadas parciais, né? Tanto em função, né, de cada um dos pontos em x, como também em função de cada um dos pontos em y, o que vai ser aproximadamente, né, uma média aritmética dos valores de cada um desses 4 pontos vizinhos. Então é como se eu fizesse a soma, né, do potencial da amplitude desses 4 pontos vizinhos, dividisse por 4 e atualizasse esse valor, né, no potencial V0. Então o V0, que é o ponto em análise, ele vai estar sempre sendo influenciado pelos pontos vizinhos. E se a gente for fazer uma análise da natureza, basicamente é o que vai acontecer. Se eu tenho uma fonte de campo elétrico num dado ponto, ela vai afetar todo o espaço na sua vizinhança, né? Então, basicamente é isso que nós esperamos, né? Então, numa condição inicial, nós vamos ter uma superfície como essa. Essa superfície ela vai ter um ponto que nós vamos aqui representar em vermelho, que corresponde, esse ponto central, ele corresponde à fonte de potencial. Então ele é um ponto que nesse caso aqui é fixo, um valor fixo de elevado potencial elétrico, enquanto que todo o perímetro dessa nossa superfície será o sorvedouro, né? Vai ter o potencial aí fixo também, num valor menor. E aí, depois de um dado momento, né, depois de um intervalo de tempo, esse potencial elétrico ele vai decair aí na direção dessas bordas que serão os sorvedouros. Então é esse tipo de análise que nós queremos fazer, mas nós queremos fazer não uma análise visual, mas sim uma análise numérica, né? Então, esse cálculo de gradiente é realizado através do cálculo discreto de dy por dx. Então tá aí a grade que a gente vai usar. A gente pode fazer uma análise através do cálculo do laplaciano desse potencial, ou nós podemos fazer uma análise, né, através da utilização dessa máscara de convolução, ou podemos também simplesmente fazer uma média aritmética. Então nós temos aí 3 possíveis algoritmos a serem implementados, né? Esse último seria assim o mais simples de todos. Bom, então esse aqui já é digamos, o cenário simulado, né? Esse gradiente de cores aí, ele corresponde aos potenciais, a distribuição de potenciais, numericamente falando, né? Em todas essas células dessa grande superfície. Como a torre está aterrada, né? As bordas estão aterradas e o chão aqui está aterrado, a gente percebe que há um decaimento na direção dessas regiões. Então podemos dizer que os 3 condutores são as fontes de potencial elétrico. Todas as demais regiões aqui em análise, com exceção da estrutura da torre, das regiões de contorno, são variáveis, e a estrutura da torre e as regiões de contorno são sorvedouros, valores fixos em potencial zero. Se a gente olhar para essa análise, a gente não tem como imaginar em que ambiente de simulação computacional foi realizada essa imagem. A gente pode imaginar que foi feita em C, pode ter sido feita em Scilab, né, em MATLAB, mas não. Pasmem, essa análise foi feita numa planilha do Excel. Então, para a gente poder iniciar os nossos experimentos de hoje, em um ambiente computacional de simulação numérica, nós vamos utilizar uma planilha eletrônica. Essa planilha eletrônica pode ser o Microsoft Excel, pode ser qualquer outra planilha. Por exemplo, planilhas do Google também pode ser utilizado, né?
Então o que a gente vai fazer? A gente vai carregar, né, essa média aritmética em cada uma das células, com exceção das regiões de contorno e da estrutura da torre, e também dos pontos de maior potencial, que são as fontes que representam os condutores, né? A partir dessa simulação, a gente vai obter valores de distribuição de campo elétrico ao longo aí de toda essa superfície, e a partir da análise desses valores, a gente vai poder determinar uma região aceitável de exposição a este campo elétrico, ou seja, toda aquela região que ficar abaixo daquele limite estabelecido por norma, que fica em torno de 4.160, 130 volts por metro. Não fosse o ambiente de simulação, teríamos que utilizar um aparelho como esse, né, chamado medidor de campo elétrico, para fazer uma análise embaixo dessa torre. Só que isso seria algo extremamente insalubre, fazer uso de um dispositivo desse para aferir a distribuição de campo elétrico. Então, mais seguro é fazer uma análise numérica. Então, agora eu vou apresentar para vocês um tutorial de análise e resolução de problema, né, de campos elétricos sobre uma linha de transmissão utilizando planilhas eletrônicas, né? Então, nesse tutorial a gente vai utilizar duas diferentes planilhas simultaneamente, ou a gente pode estar trabalhando com o Microsoft Excel, ou pode estar trabalhando com o Google Sheets, ou qualquer outra planilha eletrônica, tá, pessoal? Estou dando aqui dois exemplos que são assim mais conhecidos, digamos assim, mas vocês podem utilizar qualquer planilha eletrônica para fazer esse estudo, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai selecionar aqui na planilha, né, todas as células da planilha, clicando aqui no canto superior esquerdo, né? E aí a gente acaba selecionando todas as células. Feito isso, no Microsoft Excel a gente vai preparar a planilha para cálculo iterativo, tá bom? Então a gente precisa informar para a planilha eletrônica que tipo de cálculo será realizado. Então a gente vem aqui em Arquivo, Opções, Fórmulas. Acompanha aí, né? Se você precisar, pausa o vídeo e volta, tá bom? Depois a gente vem aqui, habilitar cálculo iterativo, e a gente altera o número máximo de iterações para 500, para que a gente tenha aí, né, uma busca de uma solução subiótica melhor, tá bom? Depois a gente clica em OK, e aí ele fica preparado para o cálculo iterativo. A mesma coisa a gente tem que fazer no Google Sheets, né? No planilhas do Google. Se a gente quiser que ele faça cálculo iterativo, que é o objetivo da aula de hoje, a gente precisa configurar ele para isso, né? Então a gente vem aqui em Arquivo, a gente vem em Configurações da planilha, depois na aba Cálculo, a gente ativa o cálculo iterativo e aumenta o número máximo de iterações para 500 iterações e clica em Salvar definições. Bom, o Google ainda, né, aliás, só no Google a gente precisa aumentar o número de colunas, né? Então ele vem default com colunas que vão de A a Z. Então a gente vai aumentar o número de colunas. O que a gente faz? A gente clica, né, no cabeçalho, lá no título da coluna A, pressiona Shift no teclado e depois a gente excursiona até a última coluna, que no caso é a Z, e clica sobre o título da coluna Z, selecionando todas as colunas. Depois a gente vai com o cursor, né, o mouse sobre o título da coluna Z, pressiona o botão direito do mouse e em seguida seleciona a opção Inserir 26 à direita no menu de cortina que vai aparecer. Então a gente vai aumentar aí, né, mais 26 colunas na nossa planilha. No Excel não precisa fazer porque ele já vem default com um número muito maior de colunas. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar novamente, né, toda a planilha e a gente vai posicionar o cursor na linha entre, né, as duas colunas ali, a coluna A e a coluna B, né, o cabeçalho. Vai pressionar, selecionar ali e vai mover de forma que a gente faça com que as células tenham o formato de um quadrado. Então, nesse nosso estudo, cada célula quadrada vai corresponder a 1 metro quadrado de análise. Professor, e se eu quiser fazer uma análise
com uma densidade de células maior, ou seja, cada célula representando 10 centímetros. Então eu tenho que aumentar 10 vezes o tamanho da minha planilha. Obviamente eu vou precisar aumentar o número de iterações, vai consumir mais memória, vai consumir um tempo maior de processamento. Entretanto, o resultado dessa simulação vai ter uma acuracidade maior, ou seja, você vai poder fazer uma análise a cada 10 centímetros quadrados. Tá? Mas nesse primeiro momento a gente vai fazer uma análise a cada 1 metro quadrado. Tá? Feito isso, a planilha vai ter mais ou menos esse formato, né? Cada célula vai ter um formato de quadrado. Agora a gente vai preparar a região de contorno, ou seja, todos os sorvedores no contorno da nossa superfície. Então eu venho aqui na célula A1 e coloco o valor 0 nessa célula aqui. Depois eu vou clicar nesse quadradinho de seleção no canto inferior direito da célula, tá? E vou arrastar até a coluna AX. Então eu vou copiar o 0 em todas estas células da linha 1, de A até AX. Tá bom? Vou fazer isso nos dois casos. Posso fazer tanto no Excel quanto no Google Sheets. Depois eu vou selecionar somente a célula AX1 e vou fazer o mesmo procedimento da linha 1 até a linha 30. Depois eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou fazer a mesma coisa de forma a fechar essa superfície, né? Então, a linha 1, a linha 30, a coluna A e a coluna X totalmente preenchida, né? Com zeros. E eu vou ter aqui no meu interior toda a minha região de análise, ou seja, a nossa análise numérica se dará dentro dessa região de contorno. Professor, por que eu estou zerando, né, esse perímetro? Eu estou zerando para garantir que eu vou calcular, né, os valores internos a partir de valores conhecidos. Se eu não determino esses valores, pode acontecer da planilha, quando for calcular próximo à borda, utilizar valores que ocupam regiões de memória desconhecidas. Valores desconhecidos vão fazer com que o nosso algoritmo converja para uma solução desconhecida. Então a gente vai estar adicionando erros no nosso cálculo. Para que isso não aconteça, a gente coloca 0. Não é a condição ideal, afinal de contas, o nosso domínio de análise, o nosso espaço de análise, ele não tem as bordas zeradas, né? Mas eu faço isso de maneira que eu garanta que o algoritmo vai trabalhar com valores conhecidos. Eu posso até, inclusive, mudar esses valores, né? Eu posso alterar esses valores de maneira que eu converja, que o algoritmo ele possa convergir para uma solução subótima com mais qualidade, com mais precisão, né? Então, por isso, eu tenho que estudar bem o problema aqui que está sendo analisado. Mas nesse caso, eu basicamente posso estar utilizando, né, esse 0 que não tem nenhum problema não, tá? Então, continuando, então aqui a gente está analisando uma superfície que tem 30 por 50 metros quadrados, né? Então eu vou ter 30 metros de altura, 50 metros de largura, essa é a superfície que eu estou analisando. Depois eu vou selecionar novamente, né, aqui todas as células da planilha no Microsoft Excel. Tá? No Microsoft Excel eu vou fazer o quê? Para que eu tenha uma análise numérica e além da análise numérica eu tenha uma análise visual, eu vou utilizar uma configuração de cores, né? O que a gente chama de formatação condicional. Então, no Microsoft Excel, depois que eu selecionar toda a planilha, eu vou na aba Estilo, clico em Formatação Condicional, seleciono a opção Escala de Cores e nessa opção eu vou selecionar aqui a segunda opção aqui na primeira linha, tá? Que é esta escala de cor vermelho, amarelo e verde. Então, vermelho para o maior potencial e verde para o menor potencial. Tá? Lá no Google Sheets é um pouquinho diferente. Eu seleciono a planilha, vou em Formatar, Formatação Condicional, Escala de Cores, e aí eu venho aqui e seleciono essa escala de cores aqui. Vermelho para o maior potencial, verde para o menor potencial. Então, depois que a gente fizer isso, a gente vai ter uma planilha mais ou menos com essas cores aqui, né? Toda ela vai estar selecionada de azul e toda a região onde vai estar preenchida com 0 vai estar em vermelho. O
que a gente faz agora? A gente reduz o tamanho da fonte, para a gente não ter uma poluição visual, para 4 pontos, né? E com isso, pode ser que a gente tenha que ajustar a altura das células novamente, para que ela fique no formato de um quadrado. Tá? E aí depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai agora inserir, tá? A nossa média aritmética em todas as células dentro da nossa região aí de análise. Então eu venho aqui na célula B2 e aí eu vou digitar a fórmula aqui, ó, igual a, abre parênteses, B1 mais A2 mais B3 mais C2, fecha parênteses, dividido por 4. Bom, o que eu estou fazendo aqui na verdade? Eu estou somando o valor de B1 mais o valor de A2 mais o valor de B3 mais o valor de C2. Estou fazendo a média aritmética desta soma e estou atualizando, né, o valor aqui de B2. Feito isso, né, eu teclo Enter. Tá? Então eu vou digitar essa equação em B2, teclo Enter. E agora eu vou copiar, né, então eu posiciono, né, primeiro eu seleciono a célula B2, depois eu clico nesse quadradinho no canto inferior direito e eu arrasto, né, até a coluna AW. Então eu vou preencher todas essas colunas com essa fórmula. Feito isso, eu seleciono a linha inteira, tá? Clico naquele quadradinho novamente e aí eu arrasto até a linha 29, tá? Então a planilha inteira vai ficar com essa aparência aí, toda preenchida com zeros, porque eu não tenho ainda nenhum valor. Agora eu vou posicionar o cursor do mouse na célula Y19. Tá? Essa célula vai estar representando o nosso primeiro condutor dessa nossa linha de transmissão em análise. Eu deleto a fórmula que está ali, né? E eu faço o quê? Eu faço a mesma coisa nas células U19, células vizinhas, né? E AC19. E dentro dessas duas células eu vou digitar a seguinte fórmula, igual a Y19. Então eu vou adicionar o valor do potencial na célula Y19, as células U19 e A19 vão ter aí o mesmo valor nesse caso. Depois eu vou deletando essas células para desenhar esse formato de uma linha de transmissão, tá? Então faça em formato igual a esse ou bem parecido. O importante é você deixar um espaço entre a linha de transmissão e os condutores. Isso é muito importante que você faça, tá bom? Então delete, tá, todas essas regiões. Quando você deleta, você vai estar fazendo com que a planilha assuma que nessas células você vai ter o valor zero. Então ou você digita o valor zero ou você deleta, tanto faz, dá na mesma, tá bom? Então o algoritmo ele vai assumir que todas essas células elas vão ser células constantes valendo zero, ou seja, é como se essa estrutura metálica estivesse totalmente aterrada na massa. Quem é a massa? Nesse caso aqui é a linha número 30, tá? Ela é a nossa região de contorno, é o terra, e ela vai estar aterrando virtualmente essa linha de transmissão. Feito isso, a gente posiciona, né, nosso cursor na célula Y19 e digita o valor da tensão naquele ponto, 230.000 volts. Quando a gente fizer isso, a planilha vai levar um tempo, tá? Porque ela vai ter que fazer 500 iterações, ela vai ter que calcular 500 vezes todas essas células, então vai levar um tempo. Só que depois que ela terminar, ela vai apresentar este resultado aqui. É um resultado tanto visual quanto um resultado numérico. Se você se aproxima, né, desses pontos, você vai ver que existem valores correspondentes a essa análise, né? E esses valores, o valor limítrofe é 4.166 volts por metro. Então a gente vai delinear ali toda aquela região cujos valores são maiores que 4.166 volts por metro. Então toda a região fora dessa área delimitada é uma região, entre aspas, segura, né? É uma região onde você tem valores menores do que os limites estabelecidos por norma.
Então, algumas peculiaridades aqui interessantes, a gente percebe que na parte superior aqui da torre, os valores são baixos. Faz sentido, afinal de contas, a estrutura metálica ela está sendo o sorvedouro desses campos elétricos, ela está praticamente absorvendo toda esta energia, né? Então você tem uma espécie de blindagem dessa região, né, na parte superior da torre, assim como dentro aqui da estrutura da torre, a gente percebe que o potencial de campo elétrico também é muito baixo. Dito isso, pessoal, este foi o tutorial, de forma que vocês possam agora fazer os exercícios que estão aí disponibilizados na plataforma do Moodle, tá? Então peguem esses exercícios, façam os exercícios e submetam na plataforma. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês têm aí meu e-mail. Estou à disposição para atender vocês, tirar qualquer dúvida, e nos encontramos então na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção. Eu desejo para você aí muita sorte e sucesso. Até logo!